A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bíblia Fala, podcast que nós estamos divulgando, estamos levando ao ar a cada semana, todas as semanas, durante os dias de quarta-feira. Então, são todos bem-vindos e espero que muitos, se não todos, sejam edificados nesse dia pela palavra do Senhor, que vai ser comentada aqui neste instante. Para iniciar, eu quero fazer uma pequena ressalva do episódio da quarta-feira passada, quando eu fiz uma menção a uma data da ocorrência da lei de Moisés a partir da criação do ser humano. Eu, naquela ocasião, eu cometi um pequeno lapso, colocando entre 2.800 a 3.000 anos depois da criação do ser humano no Jardim do Éden, que veio a lei de Moisés. Mas, na verdade, é um pouco menos. É aproximadamente, segundo vários estudos, aproximadamente 2.500 anos depois da criação do ser humano, então é que veio a lei de Moisés. Só essa ressalva aí para tirar qualquer dúvida que possa ter existido. E vocês são todos bem-vindos, então, em nome de Jesus Cristo. E nós temos como tema hoje do nosso podcast a maravilhoso tema do nascer de novo. Então tem por título Nascer de Novo? Para quê? Então para que o ser humano precisa nascer de novo? Então eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 a 17. Gênesis 2, versículo 15 a 17. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor deu-lhe esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, com essa palavra aqui bíblica, introduzimos então aqui o tema Nascer de Novo, para quê? Eu acredito que todos que estão me assistindo já conhecem, pelo menos em parte, esse tema, esse assunto, nascer de novo, porque isso é falado bastante nas reuniões que nós temos em todas as igrejas. Mas eu quero aprofundar um pouquinho com vocês nesta hora sobre esse tema. Todos os seres humanos são pecadores. E também essa é uma declaração que parece sobre a condição do ser humano, que é naturalmente aceita por todas as pessoas. Isso com raríssimas exceções. Mas alguém pode perguntar: por que o ser humano é pecador? Como aconteceu isso? Então, a verdade sobre o porquê dessa situação nos remete diretamente ao dia em que, no início da criação, lá no Jardim do Éden, o paraíso, quando o ser humano desobedeceu a Deus
e pecou, ele cometeu o pecado. Pecado é o que é? É a desobediência a Deus, desobediência à lei, desobediência de alguma maneira geral. Então ele desobedeceu a Deus comendo da árvore do conhecimento do mal. Segundo nós lemos aqui nesse texto de Gênesis, capítulo 2, Deus havia proibido, então, mas já dando para ele além de uma ordem, uma observação, fez também para ele uma advertência, porque se você comer, no dia que você comeres dela, certamente morrerás. Então, juntamente com essa ordem, o Adão recebeu a informação e a instrução de que caso comesse daquele fruto, ele morreria. Então, entretanto, alguém pode perguntar assim: entretanto, Adão não morreu. Como então tem essa palavra de que Adão morreria no dia que eu comesse da árvore, sendo que ele comeu da árvore e ele não morreu? Bom, alguém pode argumentar isso. Ocorre que o significado da palavra morte é cessação de vida ou paralisação da vida. Então a pessoa, quando morre, ela, em outros dizeres, ela entra em óbito, ela então perde a vida que estava dentro dela. Então, a palavra morte significa cessação da vida, o fim da existência. Evidentemente que a morte física não se manifestou na vida de Adão, na vida do ser humano, naquele dia, de forma imediata. Mas Adão, o ser humano, entrou em um processo que terminaria no fim de sua existência física, conforme nós já sabemos disso, inclusive porque atingiu toda a sua descendência, a raça humana, que somos nós. E como nós já sabemos, todos, que o ser humano vive um determinado período aqui na face da Terra, e ele, então, completando os seus dias, ele morre, não tem como passar disso aí. Com isso, com a desobediência, então, de Adão e a consequência que ele recebeu imediato foi o pecado, ou seja, a separação de Deus. Então, com isso, a morte passou a todos os descendentes de Adão e chega até nós, hoje, né, que somos descendentes de Adão, segundo a carne. E essa sentença de morte durou para sempre. Então, desde a criação de Adão até agora, aproximadamente aí 6.000 anos, alguma coisa a mais. Então, o ser humano foi gravemente afetado na sua, o que os teólogos chamam de imago Dei. Imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Então o ser humano foi gravemente afetado, ou totalmente afetado, na sua imagem de Deus que ele trazia consigo, com a qual ele foi criado. Na Bíblia, a palavra morte se relaciona com a separação de Deus. Teologicamente falando, a morte é o pecado, e o pecado separa a criação de Deus do próprio Deus. E o significado mais, o sinônimo para morte, significa separação. Então, se a pessoa morreu, ela foi separada daqueles que continuam vivos. Então, essa palavra morte significa separação. E no caso aqui de Adão, conforme ele tinha recebido a advertência de Deus e a informação, a orientação, ele pecou, ele pegou do fruto da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, e comeu.
Então, o que aconteceu com ele? Aconteceu o quê? No momento em que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele foi separado de Deus. Ele ficou separado de Deus. É como se, que na verdade, esse é o termo que dá o entendimento, ele morreu, mas não fisicamente no momento. Ele morreria fisicamente mais tarde, como ele viveu um tempo, depois ele morreu, mas não era para ele ter morrido se ele não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa sentença de morte que Adão recebeu, passou a toda a descendência de Adão. Então, Adão e Eva são os primeiros pais, né, que geraram filhos, e esses cresceram, geraram outros, e termina nisso que nós conhecemos hoje, a humanidade. Então, Deus é vida, e dele, Deus emana vida. Quem está separado de Deus está sem vida, está morto, sem comunhão, sem relacionamento com Deus. Então, exatamente isso que aconteceu com Adão. Veja bem que no capítulo 3 do mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então, olha o que eu estou falando. Quando Deus disse ao homem que ele morreria se ele comesse do fruto proibido, ele estava esclarecendo que a desobediência a ele, a sua palavra, teria como consequência a separação de Deus. Isto porque a desobediência é o quê? É a transgressão da lei, ou a transgressão do pecado, a transgressão da ordem estabelecida. Então, Deus deu essa ordem para Adão e essa ordem foi desobedecida. E essa ordem desobedecida chama-se de pecado. Em suma, o ser humano pecou, ele desobedeceu a Deus. O que aconteceu então? Ele imediatamente perdeu aquela comunhão que ele tinha com Deus. Pelo entendimento que nos dá a palavra de Deus, Deus frequentemente descia ao jardim, enquanto o homem estava lá, antes do pecado, e ele tinha comunhão com o ser humano. Então, isso era uma constante, pelos termos que a Bíblia mostra aqui, isso era uma constante para Adão. Ele tinha aquela comunhão, aquele relacionamento com Deus. Mas, quando ele cometeu o pecado, o que aconteceu? Que nós lemos aqui no texto aqui de Gênesis. Quando Adão ouve a voz do Senhor no jardim do Éden, chamando por ele havia se ocultado. Por quê? Ele ficou com vergonha de Deus. Ou, mais propriamente, ele ficou com medo de Deus. Então ele já começa a ver aí a consequência de Adão ter desobedecido e comido do fruto. Eu vou mencionar agora aqui 3 tipos de morte, a definição de morte. A morte, existem 3 tipos. A morte física foi essa que Deus falou que Adão morreria, e consequentemente também implicaria em outras mortes também, mas que a serpente veio e dizendo que não, falando para Eva, vocês não vão morrer, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem da árvore, vocês se tornarão como ele, como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Eva viu que a árvore era boa para degustar, para se provar dela, para comer. Então ela comeu e deu também do fruto da árvore
para Adão e ele também comeu do fruto. Então, nós temos 3 tipos de morte. Quando Deus disse de morte para Adão, significaria aquela morte abrangente, total. Mas a serpente falou que eles não morreriam ao comer o fruto, que de fato aconteceu porque eles não morreram fisicamente no momento. Então, o primeiro tipo de morte é a morte física, ou seja, o corpo do ser humano perde a vida que tinha nele. Então ela morre fisicamente, a pessoa morre fisicamente, essa é a morte física. A segunda morte é a morte espiritual, ou um outro tipo de morte, é a morte espiritual. A morte espiritual, ela traz a seguinte informação: o espírito do ser humano, que está dentro dele, está morto para Deus, o qual é a verdadeira vida. Quer dizer, se aquele espírito do ser humano sai dele, então o ser humano morre. Então essa é a morte espiritual, o qual é a verdadeira vida. Está vivendo a vida física, ou seja, o ser humano está vivendo a vida física, mas separado da comunhão com Deus, da vida de Deus. Então a pessoa está morta espiritualmente. Então a pessoa que está morta espiritualmente, ela não se relaciona com Deus, ela não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus. E o terceiro tipo de morte é a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Então, antes de pecar, desobedecendo a Deus, o ser humano no jardim do Éden tinha comunhão contínua, conforme eu expressei, com o Criador. Mas agora, depois de haver cometido o pecado, o ser humano, sem a capacidade de libertar-se por si próprio do jugo maligno ao qual ele se entregou, necessitava ser resgatado de sua escravidão ao pecado e à morte com consequências eternas. Bom, e eu quero entrar aqui numa consideração aqui com vocês neste momento. O ser humano pecou, então ele foi destituído da presença de Deus, ou da glória que Deus tinha dado para ele. Então ele foi destituído da glória de Deus. Agora veja bem, quando Deus colocou o ser humano no jardim do Éden, Adão e Eva, Adão, depois ele tomou das costelas de Adão e fez Eva e ficou o casal ali no Éden. Então esse casal no Éden desobedeceu a Deus pelas ordens que Deus tinha dado a eles. Mas o que aconteceu com a desobediência de Adão e Eva? Aconteceu o seguinte, é que o Senhor de Adão, na verdade, não só o Criador, mas como também o Senhor de Adão e Eva, era quem? Deus, o Deus vivo, o único Deus existente, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando o ser humano desobedeceu a Deus, em obediência ao quê? Em obediência à serpente. Ou seja, o diabo, Satanás, que a Bíblia chama mais na frente, a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele estava encarnado na serpente. Então, com essa encarnação, ele usou a serpente para ludibriar, para enganar Eva e enganar Adão. Então, o Senhor Deus, até aquele momento que o ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano tinha como seu Senhor a Deus que o havia criado e a quem ele devia obediência integral, toda a obediência. Então, por quê? Porque Deus era o Senhor de Adão e Eva, o Criador e o Senhor. Então, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles foram separados de Deus pelo pecado, porque Deus não tem nenhum relacionamento com o pecado, e agora, em vez de eles continuarem tendo Deus como Senhor deles, o que aconteceu?
eles passaram a ter como senhor da vida deles o próprio diabo, que se encarnou na serpente, o diabo e Satanás. Então, na palavra de Deus, está escrito na segunda carta de Pedro, que Pedro escreveu, no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, no caso lá de Adão e Eva, no jardim do Éden, aquele que foi vencido, quem era? O homem, Adão, e a sua mulher, Eva. E fica escravo, então, do vencedor. Quem venceu? O diabo, a serpente, Satanás. Então, o que aconteceu? Adão e Eva saíram do domínio, do senhorio de Deus e passaram a ficar sob o senhorio do diabo, da serpente. E o que aconteceu de mais grave a respeito disso? Quando eles pecaram contra Deus, aquela natureza do diabo, a natureza de Satanás, passou a fazer parte deles, do ser humano, de Adão e de Eva. Mas como isso pôde acontecer? Porque eles, Adão e Eva, desistiram, pela sua desobediência, de ter Deus como Senhor da vida deles. Então eles constituíram para eles mesmos outro Senhor, que era o diabo, Satanás encarnado na serpente. Então eles foram vencidos, porque eles não tiveram argumentos para rebater Satanás, para rebater a serpente, não é? Então eles, não tendo argumento, eles foram vencidos e foram comer do fruto. Então pecaram. Então aquele que é vencido fica escravo daquele que é vencedor. Então aquela natureza humana que Deus tinha colocado sobre Adão e Eva, ele tinha criado Adão e Eva conforme a sua imagem e sua semelhança, aquela condição Adão e Eva perderam quando pecaram contra Deus. Então, o que aconteceu então? Eles destituíram Deus do senhorio sobre eles e constituíram então a Satanás, ao diabo. Mas Deus colocou no ser humano o espírito dele, não o espírito propriamente o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, mas o espírito do ser humano mesmo, mas que procedia da parte de Deus. O ser humano, Adão foi criado no corpo, tendo uma alma e um espírito, quer dizer, espírito, alma e corpo, que constitui o ser humano. Mas o que aconteceu então? Eles desistiram do senhorio de Deus e constituíram para si mesmo um outro senhor. Então, eles tinham então o espírito do homem, o espírito humano, dentro deles. Mas quando eles rejeitaram a Deus e obedeceram à serpente, aquela natureza maligna da serpente, aquele caráter maligno da serpente, se apossou do ser humano. Então o que aconteceu? O ser humano deixou de ser aquela pessoa, aquele ser que tinha a imagem de Deus com a qual ele foi criado, pura dentro de si, mas a imagem de Deus no ser humano foi afetada, foi contaminada. Então passou o homem a ser um ser distanciado de Deus, um ser que rompeu a sua relação que ele tinha com Deus. Então, o que aconteceu então com o ser humano? Ele passou a ter um novo Senhor na sua vida, não é? E destituiu então o legítimo Senhor que havia criado. Então, sob essa condição mortal, Deus fala para Adão e Eva, no capítulo 3,
no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, Deus faz uma promessa para Adão e Eva. Mas olha só o que Deus fala a respeito tanto de Adão, como a respeito de Eva, como também a respeito da serpente. Bom, houve toda aquela conversa de Eva com a serpente, e depois eles comeram, ela comeu do fruto, deu então para o seu marido, então eles comeram. E diz a palavra de Deus que abriram-se então os olhos de ambos, ou seja, de Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram, que nós lemos, né? A voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Quer dizer, Deus para eles agora já não era um amigo mais, se tornou um inimigo. Mas eu quero ler um pouquinho mais adiante, quando Deus fala para Eva, no versículo 13, quando ele diz assim: disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque Deus havia perguntado a Adão o que aconteceu se ele comeu da árvore, e ele disse que a mulher tinha dado para ele e ele comeu. A mulher que tu me deste me deu da árvore e eu comi. Então perguntou a Eva, e Eva disse, olha, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus fala alguma coisa aqui bem importante para que todos saibam aqui. Então o Senhor Deus disse à serpente, olha o que Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E olha o que ele diz aqui, tão interessante para nós, que eu creio que todo mundo conhece esse versículo. Deus dizendo para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a descendência da mulher. Então, o que está acontecendo aqui? Deus disse, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, para a serpente, né, e seu descendente, quer dizer, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o que Deus está dizendo aqui? O ser humano caiu. Então, a sentença de morte já estava sobre Adão e Eva, porque eles desobedeceram a Deus. E a sentença de morte, morte completa, morte total, morte sem discriminar quais sejam. Mas a palavra foi, no dia que dela comer, certamente morrerás. Bom, mas como o ser humano não tinha a quem socorrer para restituir a sua comunhão com Deus, o próprio Deus vai em socorro do ser humano. E então ele diz, fazendo uma promessa aqui. Paulo, então, mais na frente, ele fala que não foi Adão que foi enganado, mas Eva que foi enganado. Mas Adão foi pecador também, porque ele comeu, e o pecado tinha que entrar por ele no mundo, porque se fosse através só de Eva, o pecado não tinha entrado no mundo, mas então Adão comeu, então toda a descendência de Adão, depois, né, que somos nós, né, estaríamos debaixo da maldição do pecado. Mas como Deus teve misericórdia de Adão e de Eva e da humanidade, que ele sabia que viria descendentes de Adão e Eva, sob essa condição mortal, Deus anuncia ao ser humano, aqui nesse texto que nós lemos, a solução definitiva para o seu problema de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, Deus prometeu aqui restaurar a sua condição de perdido, criando um novo ser humano.
agora um ser humano sem pecado, a fim de comprar de volta para ele mesmo, para Deus, a raça humana que ele criara e se entregara ao domínio do mal. Então, Adão e Eva se colocaram sob o domínio do mal. Então, aquela natureza maligna, aquele caráter diabólico passou a fazer parte do ser humano. Então, olha aqui uma associação que eu quero fazer para vocês aqui. Nós sabemos disso, todos nós sabemos, todos nós que somos seres humanos, normais e adultos já, nós sabemos que o ser humano é mau por natureza. Ele é muito mau por natureza. Tanto é mau, se houvesse uma possibilidade de nascer uma criança e essa criança fosse colocada em um ambiente fechado, com todas as condições de vida, mas essa criança não visse ninguém, não tivesse contato com ninguém, ela então teria condições de ficar dentro daquele ambiente ali, sem contato com nenhuma pessoa, sem nenhum ser humano na face da terra, e ela então crescesse, tivesse condições de crescer e se tornasse uma pessoa adulta. Quando ela se tornasse uma pessoa adulta e as outras pessoas fossem ter contato com elas, todo mundo iria saber que aquela pessoa que foi criada ali dentro daquela redoma, aquele lugar fechado, sem contato com nenhum ser humano, mas dentro dela já existia o mal, porque esse mal foi herdado lá dos seus pais, lá no Jardim do Éden. Então Deus, sabendo dessa condição de pecador que merecia a morte, quer dizer, o salário do pecado é a morte, disse Paulo mais tarde. Então Deus revela aqui, tanto para Adão como também para Eva, falando a serpente, o nascimento em tempos futuros de um descendente da mulher. Quando Deus fala para a serpente, fala que o descendente da mulher. Então, quando Deus fala do descendente da mulher, ele está se referindo a quem? Está se referindo a um novo homem que nasceria na terra, mas muito tempo depois, mais ou menos aí por volta de 4.000 anos depois desse acontecimento aqui no Jardim do Éden. Então, Deus está se referindo aqui a um ser humano que seria criado, mas ele não pecaria. Ele seria descendente da mulher, não descendente de Adão, mas descendente da mulher, porque se ele fosse descendente, se Jesus Cristo nascesse da descendência da mulher e do homem, ou seja, de Adão e de Eva, então Jesus seria um ser humano como o outro qualquer, que já, como eu falei no podcast da semana passada, que o ser humano teria já na sua criação, no seu nascimento, o pecado original, o pecado que nasceu com ele. Mas esse ser que Deus estava falando, Deus está profetizando a respeito dele, ele nasceria e ele esmagaria a cabeça da serpente. Então ele está dizendo para ela, você ferirá o calcanhar desse descendente da mulher, e esse descendente ferirá, esmagará a sua cabeça. Bom, então vamos adiante aqui um pouquinho. Então Deus revela o nascimento então de Jesus Cristo, trazendo a esperança verdadeira, a única esperança de salvação, o único meio de salvação, através desse descendente que nasceria da mulher, ou seja, ele se referindo a Jesus Cristo. Então, esse descendente da mulher, nós conhecemos agora, se chama Jesus. E na plenitude dos tempos, ou seja, mais ou menos 4.000 anos depois desse acontecimento aqui no Jardim do Éden, nasce Jesus. E Jesus nasceu, todo mundo sabe como que Jesus nasceu. Jesus não nasceu da relação conjugal entre José e Maria, mas ele nasceu só de Maria, que se engravidou por obra e graça do Espírito Santo. Então, Jesus não podia ser filho de Maria e José,
porque ele seria um pecador como outro qualquer. Quer dizer, então, o ser humano continuaria no estado de perdição. Como Deus estava providenciando aqui o Salvador do mundo, então Jesus Cristo, ele não poderia nascer dessa forma. Por isso é que Maria, quando ficou grávida do Espírito Santo, ela era virgem. Ela era uma moça, uma virgem de Israel. Então ela foi concebida, o anjo visitou ela e falou que ela ficaria grávida e o ser que dela iria nascer seria santo, seria chamado Filho de Deus e nasceria por obra e graça do Espírito Santo. Então isso que aconteceu. Chegou o tempo então de Jesus nascer, acontece a gravidez de Maria pelo Espírito Santo, sem a contribuição de José, foi Maria só, e então nasceu Jesus. Então Deus coloca então na terra, coisa maravilhosa, coisa muito gloriosa, Deus coloca na terra um outro ser humano, totalmente ser humano, 100% humano, mas sem o pecado original, sem a semente do pecado. Então, e para que isso? Para que ele viesse e resgatasse novamente o ser humano, que de Adão nasceu toda a raça humana, de Adão e de Eva, nasceu toda a raça humana. Mas Jesus Cristo, então, ele veio como Salvador. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele veio sem pecado, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo, e ofereceu-se a si mesmo, a história todo mundo sabe, ele se ofereceu a si mesmo como preço de resgate da humanidade, ou seja, do ser humano que havia caído lá no Éden, e juntamente com o ser humano caído no Éden, então toda a descendência do ser humano, então que é a humanidade. Então, crendo em Jesus Cristo, o ser humano torna a constituir Deus novamente como Senhor absoluto de sua vida. Então, toda aquela pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa tem o direito de ser filho de Deus. Ela adquire novamente o direito de ser chamado filho de Deus, porque foi resgatado pelo poder da morte de Jesus Cristo, a morte ensanguentada de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo foi morto derramando o seu sangue, e o sangue que Jesus Cristo derramou não foi um sangue contaminado que veio de Adão e Eva, não. Foi um sangue que veio apenas de Eva, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Então, Jesus nasceu com o sangue puro. Então, era a única solução que Deus tinha para o ser humano, era sacrificar Jesus Cristo, quer dizer, Jesus Cristo derramasse o seu sangue, e todas aquelas pessoas, toda a descendência de Adão e Eva, que ouvisse falar de Jesus, a respeito dele, e cresce em Jesus, como acontece hoje, então quando a pessoa ouve falar de Jesus e crê que a morte de Jesus foi uma morte vicária, ou seja, uma morte substitutiva, Jesus morreu pelos pecadores, em favor dos pecadores, para quê? Para que não acontecesse que toda a raça humana fosse lançada na perdição eterna, ou seja, fosse lançada na condenação eterna, na condenação do diabo para sempre, sem nunca mais ter vida. Mas, quando a pessoa crê na obra de Jesus Cristo, crê que Jesus Cristo veio nascido de Deus, e crê nele, e crê que Jesus Cristo morreu para salvar a sua vida, então o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo purifica aquela pessoa que crê nele de todos os pecados que ela cometeu desde o seu nascimento. Então a pessoa pode ter aí 20, 30, 40, 80, 100 anos e pode ter cometido os mais horríveis pecados, mas se ela um dia ela creu em Jesus Cristo, creu na obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu por ela, derramou o seu sangue por ela, então essa pessoa tem o direito dado por Deus, legalmente, de se tornar
Filho de Deus outra vez. E eu quero ler aqui, no Evangelho que escreveu João, no capítulo 1 do Evangelho de João, quando João fala a respeito de Jesus Cristo que veio. Olha aqui que diz a palavra de Deus. No princípio de todas as coisas era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João está falando aqui a respeito de Jesus Cristo, na eternidade passada, falando com o Pai. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, está falando a respeito de Jesus Cristo, que vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus, está falando aqui do Verbo de Deus. Jesus, o Verbo de Deus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas há aqui o cumprimento da promessa que Deus fala lá no Jardim do Éden. A todos quantos receberem o Filho de Deus, todos quantos o receberem, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como Salvador e acreditam, creem que Jesus Cristo morreu por eles, morreu por elas, por essas pessoas, todas essas pessoas têm o direito, a partir de então, de se tornarem filhos de Deus, ou seja, de serem resgatados da maldição do pecado e se tornarem novamente filhos de Deus. Então, crendo em Jesus, o ser humano torna a constituir Deus novamente como Senhor absoluto da sua vida, renunciando então, no caso, e o contrário do que aconteceu no Éden, renunciando ao domínio do diabo sobre si, né? Quando Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, Paulo dando instrução aos colossenses diz, olha, fazei morrer a vossa natureza terrena, quer dizer, a natureza que vocês herdaram lá de Satanás. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O ser humano hoje, ele possui aquele caráter, aquela natureza maligna que ele recebeu por herança de Adão e Eva que pecaram lá no Éden desobedecendo a Deus. Mas como é que faz então? O ser humano tem essa natureza maligna dentro dele? Tem. Acontece que quando o ser humano que tem a natureza má, por isso que o ser humano é mau, o ser humano ele pratica maldade, ele rouba, ele mata, ele faz tudo quanto é espécie de pecado, tudo quanto é espécie de maldade, e ele tem a natureza carnal, a natureza herdada de Adão dentro dele mesmo. Então, quando essa pessoa acredita em Jesus e crê que Jesus Cristo morreu por ela, então o que acontece? A pessoa é perdoada de todos os pecados que cometeu, desde que se tornou consciente, criança consciente, se tornou uma pessoa consciente dos seus pecados, mas viveu uma vida de pecado e nada pode salvar o ser humano a não ser Jesus. Mas aquela pessoa ouviu falar de Jesus e o que aconteceu com ela? Ela acreditou em Jesus e acreditou que aquela morte que Jesus Cristo morreu foi uma morte substitutiva à morte daquela própria pessoa. Então, o que acontece então aí? Jesus Cristo,
quando as pessoas creem nele, Jesus Cristo passa a habitar no ser humano através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem e habita na pessoa. Mas essa natureza maligna que a pessoa tinha antes ainda continua com a pessoa. Então quando Deus vem através do Espírito Santo, Jesus, para fazer morada no ser humano, o que acontece então? O ser humano passa a ter duas naturezas. Uma natureza carnal dentro dele, diabólica, que faz o mal, que mata, que rouba, que prostitui, que faz uma porção de coisas aí contra Deus. Mas ela também tem a natureza espiritual dentro dela, porque ela recebeu Jesus como Salvador, e essa pessoa passa a ter o Espírito Santo dentro dela, o Espírito Santo morando dentro dela, e agora, o ser humano faz o quê? É o que Paulo diz, que eu mencionei em Colossenses capítulo 3, fazer morrer a vossa natureza terrena. Então o ser humano, com a força que o Espírito Santo dentro dele dá a ele então escolhe obedecer a Deus, obedecer ao Espírito Santo, obedecer a Jesus e não obedecer àquela natureza que ele tem dentro dela, pessoa, dentro dele, ser humano. Então o ser humano tem hoje as duas naturezas, a natureza maligna herdada de Satanás lá no Jardim do Éden e que passou a toda a raça humana. Por isso que Jesus não pôde nascer da relação homem-mulher, porque Jesus teria a mesma natureza maligna que Adão e Eva receberam, né? Então por isso que ele teve que nascer de virgem, de uma pessoa virgem, para ele nascer santo e oferecer a sua vida em resgate, derramar o seu sangue puro, e com o sangue puro, o sangue inocente dele, ele poderia então purificar as pessoas dos seus pecados. Então o que acontece quando o ser humano acredita em Jesus? O ser humano crê em Jesus, recebe Jesus, o sangue de Jesus Cristo, pela fé, purifica aquela pessoa de todos os seus pecados cometidos, e essa pessoa agora passa a viver escolhendo servir a Deus, ouvir a voz do Espírito Santo dentro dela, mas não ouvir a voz maligna que soa dentro dele também, para ele cometer pecado, cometer injustiça. Então ele passa, pelo poder do Espírito Santo dentro dele, ele passa a dominar a natureza carnal que tem dentro dele. E então a pessoa passa a viver agora não segundo a carne, não segundo os desejos da carne, mas passa a viver segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. E a Bíblia diz, a pessoa vivendo assim, permanecendo firme, fiel a Jesus, a Deus, assim, com o Espírito Santo dentro dele, ele permanecendo firme até a morte, será completamente salvo e irá morar eternamente com Deus, com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vier para arrebatar para si mesmo a sua igreja. Todos aqueles que fizeram profissão de fé, creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e receberam Jesus Cristo e mudaram de vida. Ou seja, agora, em vez de eles escolherem obedecer à natureza carnal que ainda vive dentro deles, não, eles passam a escolher obedecer à natureza divina que, através do Espírito Santo, reside dentro deles. Que coisa maravilhosa essa que Deus fez, providenciando para o ser humano essa salvação misericordiosa de Deus. E eu quero finalmente ler para vocês, aqui também na Bíblia Sagrada, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, olha só o que Deus fala para Nicodemos, quando Nicodemos de noite vai fazer uma visita a Jesus. Ele foi de noite porque ele tinha medo de encontrarem ele falando com Jesus de dia, e ele foi à noite. Então, no capítulo 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais
dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então aqui que vai entrar o tema deste momento, deste dia de hoje. É o tema do nascer de novo. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Entenderam aqui? Então, Nicodemos fala para Jesus que ninguém pode fazer as obras que ele faz se Deus não estiver com ele. Então, Jesus responde para ele imediatamente e diz assim: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos achou estranho aquilo lá e perguntou a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode acontecer isso? Pode porventura voltar ao ventre da sua mãe, ao ventre materno, e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que acontece então quando a pessoa acredita em Jesus Cristo? A pessoa acredita em Jesus Cristo e acontece com ela, então, um novo nascer. A pessoa, então, rejeita aquela velha natureza que tem de Adão, que ele obedecia e pecava antes, e agora obedece uma nova natureza, a natureza divina que está dentro dela, trazida pelo Espírito Santo e que mora dentro dela. Então a pessoa tem, quando recebe Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa então nasce de novo. A pessoa, quando é pecadora, que vive a vida prática de pecado e não conhece a Deus, é uma pessoa que não tem Deus na vida dela, e essa pessoa, então, ela não é filha de Deus, e é uma pessoa velha criatura, uma criatura humana, normal, que vive na prática de pecado. Mas quando a pessoa acredita em Jesus, então vem para dentro da pessoa o próprio Espírito Santo, e a pessoa tem uma nova vida com Jesus Cristo, uma nova vida com Deus, uma nova vida com o Espírito Santo. E então a pessoa passa então a obedecer a Deus, que para Deus aquela pessoa estava morta, e para aquela pessoa também Deus estava morto. Então a pessoa, quando recebe Jesus como Salvador, Deus renasce dentro daquela pessoa, ou seja, a pessoa tem um novo nascimento. Ela rejeita aquela velha vida que ela tinha e ela passa a viver uma nova vida. Então Jesus fala para Nicodemos: se a pessoa, vivendo aqui na terra, não nascer de novo, ela não pode nem ver o reino de Deus, que dirá participar dele. Não tem a mínima possibilidade, é impossível isso. Mas quando a pessoa acredita em Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe Deus de volta na sua vida, através do Espírito Santo. Então ela recebe uma nova vida em Deus, uma nova vida em Jesus Cristo, uma nova vida no Espírito Santo. Então, em vez agora de a pessoa viver uma vida para o pecado, ela passa a viver uma vida para Deus. E aí sim, com uma nova vida, a pessoa agora pode viver prazerosamente uma vida completamente nova e agradável a Deus. Por quê? Porque ela recebeu Jesus Cristo em sua vida, recebeu a purificação dos pecados que ela cometeu na antigamente, né, até receber Jesus, e ela passa a viver agora uma nova vida para Deus, ou seja, a pessoa nasce de novo. Então, isso é que é nascer de novo. Então, ela expressa para as pessoas a sua fé em Jesus Cristo quando ela se submete ao batismo. Ele nasce da água do Espírito. Ela nasce do Espírito quando recebe Jesus dentro dela pela fé e recebe o Espírito Santo dentro dela. E agora, como
é que ela manifesta para as pessoas que ela morreu, então, para o pecado, morreu para o mundo e vive agora para Deus. É nas águas batismais, simbolicamente, quando a pessoa é pega pelo batismante, por aquele que vai ministrar o batismo na pessoa, e submerge a pessoa na água, significa que a pessoa agora, aquela velha criatura, morreu, está morrendo, está sendo sepultada. E quando ela emerge da água, significa que ela agora está ressuscitando para viver uma vida nova com Deus, uma vida nascida de novo. Então a pessoa deixa de ser uma velha criatura e passa a ser então uma nova criatura para Deus. Então eu costumo dizer sempre, quem nasce apenas uma vez, não nasce de novo, ela nasce só fisicamente, essa pessoa morre 2 vezes. A morte física e a morte eterna, ou a morte espiritual, a morte eterna fora de Deus. Mas quem nasce 2 vezes, ou seja, nasceu a vida física e agora nasce também de Deus, a nova vida, nasceu de novo, ela, se morrer, ela morre uma vez só, fisicamente. Mas eternamente ela não morre, porque ela vai viver eternamente para Deus e eternamente com Deus. E daqui bilhões, 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 trilhões de anos, essa pessoa estará viva, uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida de felicidade, de prazer eterno e de santidade. Ela vive eternamente uma felicidade sem fim, para nunca mais morrer, para nunca mais ser pecadora, para nunca mais ter o mal dentro dela. Aí então vai acabar o choro, vai acabar a dor, vai acabar a morte, vai acabar todas essas coisas ruins pelas quais os seres humanos passam aqui na Terra. Então ela vai viver uma vida eterna com Deus. Vida eterna significa uma vida sem fim. Então a vida que nasce 2 vezes aqui na Terra, nasce fisicamente, depois nasce espiritualmente, ou seja, nasce de novo, se ela morrer, ela morre uma vez só, que ela não morre 2 vezes. Mas pode ser que ela não morra nem uma vez, porque se ela, quando estiver viva, Jesus Cristo voltar, essa pessoa não morrerá nem a morte física mais. Por quê? Porque ela será arrebatada, ela será transformada por Jesus Cristo e seguirá ao encontro do Senhor nos ares para estar sempre com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, quem nasce uma vez só, ela vai morrer 2 vezes, a morte física e a morte espiritual, que é a morte eterna. Mas se ela nascer 2 vezes, nascer fisicamente e depois nascer de novo, ela, se morrer, ela vai morrer uma vez só, mas ela vai viver eternamente com Deus. Então, concluindo essa palavra aqui, só pode entrar no reino de Deus seres humanos nascidos de novo. O reino de Deus é para as criaturas novas, para as criaturas renascidas, aquelas que nasceram segundo Deus. Então, cumpre-se a palavra que Jesus Cristo fala para Nicodemos, quando ele diz no versículo 16 do Evangelho de João, no capítulo 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Repetindo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo unigênito, para que toda aquela pessoa que crer em Jesus Cristo não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Então, com isso aqui, nós encerramos, neste momento, essa questão do nascer de novo. Então, nascer de novo? Sim, nascer de novo. Para quê? Para que viva eternamente com Deus e não seja condenada pela sua vida de pecados. Anunciar finalmente aqui uma novidade para vocês. No próximo podcast, na próxima semana, nós vamos ter aqui no nosso programa a visita do pastor Samuel Fontana. Então, o que nós vamos trazer para vocês aqui
na próxima quarta-feira, nós vamos trazer aqui uma conversa entre nós, que nós chamamos de conversas escatológicas, tá bom? Então eu vou estar aqui na próxima quarta-feira, nesse evento, o primeiro evento que nós vamos ter dessa natureza aqui, conversas escatológicas. Vamos estar conversando aqui, eu mais o pastor Samuel Fontana, sobre este tema, sobre este assunto. Não percam então, que vai ser coisa maravilhosa para todos que amem a obra aí o tema da escatologia. Deus que abençoe a vida de cada um. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.